Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta com o nosso Quarentena Cast, o videocast da quarentena, e hoje estamos comemorando a 21ª edição aqui do nosso programa, então muito contente porque apesar de um ano horrível como esse, a gente conseguiu tocar um projeto, conseguiu manter uma rotina, que é de falar sobre livros aqui na internet. E o nosso convidado de hoje é um querido amigo José Almeida Júnior, escritor, é natural de Mossoró, né, Rio Grande do Norte, autor do livro A Última Hora, vencedor do Prêmio Sesc de 2017, e também do Homem que Odiava Machado de Assis, que é um romance que saiu, salvo engano, ano passado, pela Faro Editorial. É um livro que está ainda em plena atividade, acontecendo bastante. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Tim. Prazer estar aqui. Já estou acompanhando o programa já faz um tempo, assisti as edições anteriores. É sempre um prazer tocar mais um projeto aí com você. Valeu. E aí, Tim, boa noite. E aí, Rodrigo, boa noite. Boa noite, José. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí de participar do programa. Eu queria entrar no nosso tema já aí, né, que é a pesquisa do romance histórico, né, cara? Todos nós, os três aqui são autores, né, e o ofício da pesquisa é comum à nossa atuação, né? Mas eu, pessoalmente, assim, quando eu pesquiso para os meus romances, eu sempre tenho muita dificuldade, assim, de como inserir a pesquisa na narrativa, né? E eu imagino que com a pesquisa de um romance histórico, talvez isso seja uma missão mais complicada ainda. Então, eu queria começar sugerindo, assim, para que tu falasse sobre isso, assim, né? Como conduzir, como diluir a pesquisa na narrativa de forma que não pareça que é uma pesquisa, mas que tudo, no final das contas, é narrativa mesmo. Eu acho que esse é o grande desafio, viu, André? De escrever e não deixar que essa pesquisa transpareça, né? Porque é muito comum, eu leio muito livro que eu vejo que a pesquisa se excede, né? E o autor quer demonstrar que teve aquela pesquisa e ela, às vezes, não tem função para a narrativa, né? Então, acho que a primeira coisa que o escritor tem que ter em mente, principalmente quando ele faz uma ficção histórica, é saber que 90% do que você pesquisou não estará no livro, né? E ele não será importante para o livro, né? Acho que deve dar pena que mantém. Dá muita pena de tirar, né? Por exemplo, teve alguém me perguntou pelas redes sociais da cachorra Graziella. Eu acho que foi o doutor Tarado, o Itamar, né? Falando da Graziella, disse, pô, Itamar, a Graziella inicialmente estava na minha pesquisa para o meu romance, né? O Homem que Odiava Machado de Assis, que era uma cachorrinha que Machado de Assis e Carolina mantiveram por um tempo, né? Mas eu tive que cortar, né? Então, assim, essa foi só uma das pesquisas que eu fiz, né? Gastei muito tempo para isso e tive que cortar, né? Outra pesquisa do livro que eu estou escrevendo agora, né? E eu acho que isso envolve você também, Tavares, que foi a minha ida a Porto Alegre no ano passado, né? Que eu dividi uma mesa com você na Feira do Livro, e eu tinha planejado ficar mais um dia, porque eu queria fazer uma pesquisa no Palácio do Piratini para pesquisar a campanha da legalidade do Brizola em 1961, né? E eu estudei muito sobre isso, li vários livros, li jornais para tentar captar aquela atenção. E quando chegou na parte de escrever sobre a campanha da legalidade, eu vi que não fazia sentido eu escrever sobre isso na minha narrativa, né? Então, não me joguei... diz que tirou a legalidade do livro. Não! Então o que seriam vários capítulos se tornaram referências em conversas, enfim, né? E com muito cuidado para não ter artificialidade, né? Que isso é uma coisa, às vezes você coloca um diálogo e a pessoa os personagens começam a explicar a história ali, né? Como se quisesse ensinar para o leitor o que se passava naquele período histórico através de um diálogo, né?
isso é uma casca de banana também, né? Porque as pessoas comentam fatos históricos, acontecimentos políticos, né? Porque quando você está escrevendo ali, você está escrevendo naquele presente, né? Em 1961, por exemplo. Então você não, então aquela conversa tem que ser muito natural e não pode ser explicando, né? Então você não pode ser didático, né? O didatismo é um grande erro. E isso vale não só para o romance histórico, como qualquer romance, né? Dois toques para a gente ser didático, né? Quando você percebe, já tá tentando explicar, né? É complicado. Tem aquela imagem que, apesar de ser bem manjada, assim, mas eu acho que serve bem para esse caso, que é a imagem do iceberg, né? Que tem só a pontinha para fora e 90% submerso lá. Essa é uma boa imagem para falar de pesquisa, né? Agora, essa pesquisa profunda é importante para evitar o anacronismo, né? Então, assim, em expressões, para você entrar no período, né? Eu gosto de saber, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de estudar, gosto de ler a respeito é publicidade da época, né? Então, eu passo muito tempo lendo revistas. Eu leio a revista, por exemplo, agora nos anos 60, estou lendo muita revista Manchete, que era uma revista muito bem acabada, tem vários anúncios, e o papel da mulher é muito interessante de ver naquela época, né? Que era a dona do lar. Eu terminei de ler procurando aquele remedinho lá que os jornalistas usavam. Será que não existe mais? Existe, mas é vendido de forma ilícita, né? Não pode mais. Eu tenho uma dúvida aqui exatamente de como tu faz. Por exemplo, o Andarilhos, eu, de forma muito marota, eu coloquei ele num período ali entre guerras, justamente, e principalmente assim por vir da cultura regional e como cantor durante um período e ser muito próximo às pessoas, o gaúcho é muito chato, tá? O gaúcho vai achar erro em qualquer pesquisa que uma outra pessoa fizer e vai encher o saco com aquilo. A Letícia Verchovski, diga, ela teve brigas gigantescas, ofensas pessoais, a pesquisa dela ali para Casa das Sete Mulheres. Algumas chegaram a terminar em processo porque homens escrotos fazem comentários absurdos quando querem atingir uma pessoa. E aí, a minha, eu fugi disso de uma maneira que eu vou botar o nariz num período entre guerras aqui que vai me facilitar. Só que aí, conversando com a Letícia num curso, ela mais ou menos destrinchou o método dela. Ela disse, olha, quando eu quis fazer sobre a Revolução Farroupilha, como demoravam 10 anos o livro, eu escolhi um ano para cada capítulo e aí dentro daquele ano eu escolhia os fatos principais da história e aí as minhas personagens eu conseguia ficar costurando nos espaços vagos, o que uma história que se passa em 1835, né, tem bastante espaço vago aí para te criar. E eu queria saber como é que funciona o teu método, assim, porque tu tá de mão com aquele monte de material, de pesquisa, ainda mais que tu pega um momento mais contemporâneo, assim, nos anos 60 ali, tem muita matéria e tem muita coisa registrada. E onde é que tu consegue selecionar os espaços que tu usa ou tu usa isso aqui só para fazer um esqueleto e aí tu vai nos personagens e depois vai colocando? Eu tenho muita curiosidade para saber como fazer a ficção depois que tu está com tanto material de pesquisa. Isso aí eu acho que eu ficaria meio assustado. Cada livro, para mim, tem sido um processo, né? Por exemplo, o do Homem que Odiava Machado de Assis, eu peguei, ele começa com o enterro de Machado de Assis, em 1908, e depois retorna para a década de 1840, quando Machado de Assis era criança, né? Então, e o livro, e o final do livro vai terminar mais ou menos com a publicação do Casmurro, em 1899. Então, é um período muito longo, né? E os personagens da vida real vão mudando, né? Vão amadurecendo, é muito, muito tempo, né? Machado de Assis viveu muito tempo, né? Para aquela época, ele morreu com 69 anos. Então, eu quis escrever de uma forma que o leitor não percebesse a passagem de tempo, né? Então, assim, eu escrevi de uma maneira... Por exemplo, você falou que a Letícia escolheu um ano da
da Revolução Farroupilha, né? Nesse caso, eu trabalhei com um período muito grande. No Última Hora, eu trabalhei em 2 períodos. Uma parte do livro foi escrita no período de 1951 a 1954 e a outra entre 1934 e 1936, né? Então, e aí eu trabalho com os 2 tempos em capítulos diferentes, né? Às vezes, de um acontecimento histórico para o outro, de um capítulo por outro, no Última Hora, passa mais de um ano, né? Mas o leitor não vai saber disso, ele só vai saber se for lá pesquisar e tal. Então, eu quero que o leitor leia como se fosse uma continuidade, justamente porque, para mim, o que me interessa é manter a narrativa, né? A força da narrativa, né? E não ficar fazendo interrupções, né? Passaram-se 2... Se eu disser que o meu livro passaram-se 2 anos de um capítulo para o outro, às vezes eu perco ali eu perco o fio da narrativa, né? Então, eu tento manter... Até às vezes a pessoa pergunta do Última Hora, o meu personagem em 1951 tinha... O filho do Marcos, do protagonista, tinha 15 anos. Mas em 1954, né, já se passaram... Ele já estava com 18 anos, quase 19 anos. Então, muda muito nessa fase, né? Então, às vezes, a pessoa que lê acha um pouco diferente, né? Mas é porque esse personagem foi também amadurecendo. Foi crescendo. Foi crescendo. Zé, e quando é crianças menores, aí a diferença é maior ainda. Eu estou tendo essa dificuldade agora, porque eu comecei... esse meu livro que eu estou escrevendo vai começar em 1960 e termina em 1964. Tem uma personagem, uma criança, uma menina, que começa o livro com 6 anos. E ela vai terminar com 9, 10 anos. Né? Então, para uma criança, e eu tenho 2 filhos pequenos em casa, 4 anos é muita coisa, né? Muda completamente. Então, tem essas questões aí que tem que observar. Zé, perguntando ainda uma questão acerca do teu processo, como tu tem volumes aparentemente grandes de pesquisa, tu consegue separar bem assim, agora acabou o momento de pesquisa e chegou o momento de escrever, ou as coisas seguem meio misturadas assim, né? E eu te pergunto isso porque às vezes a gente cai na armadilha de usar protelar o fim da pesquisa até como um subterfúgio assim para procrastinar a própria escrita do romance, né? Às vezes a gente cai nesse problema assim. Você já não precisa muito mais pesquisar e dá para sentir isso, mas você segue pesquisando, assim, né? Aconteceu já isso contigo ou tu consegue separar bem essas fases? Não, assim, comigo acontece, eu às vezes me ponho nessa armadilha, né? Esse livro que eu estou escrevendo, eu comecei a pesquisa logo quando eu ganhei o Prêmio Sesc em 2017. E eu já comecei a pesquisar para esse outro, por isso que vai sair, que deve sair daqui a 2 anos, 2022, eu acredito. E eu já comecei a pesquisa, eu passei muito tempo pesquisando, até que chegou a um ponto que eu tenho que... porque a pesquisa ela também se refina, né? Quando chega, eu preciso saber do grosso da história e do período histórico, mas tem detalhes que eu vou ter que pesquisar no momento que eu estou escrevendo. Por exemplo, eu estou escrevendo um capítulo aqui que um camarada metralhou a porta da sede da UNE, e aí da União Nacional dos Estudantes no Rio. E aí eu vou pegar os jornais, vou ler. Então, assim, essa pesquisa muito específica não adianta eu fazer antes, né? Tem uma outra pesquisa que eu fiz também, que foi o incêndio do circo que aconteceu em Niterói, morreram mais de 500 pessoas, a maioria crianças, foi uma tragédia. Até o Gentileza, né, que ele surgiu, ele foi conhecido daí, que fez a frase Gentileza, já era Gentileza. O Ivo Pitangui ficou conhecido porque ele fez cirurgias plásticas ali e tal no Rio. Então, esses detalhes, a maior parte dessa pesquisa não vai estar no livro, mas eu preciso saber. Para eu fazer uma referência a isso aí, eu tenho que passar dias e dias estudando isso aí, às vezes só para colocar num diálogo, né? Porque eu não posso estar num período em que todos os jornais estão falando que
morreram mais de 500 pessoas num incêndio criminoso, que a pessoa foi lá e deixar passar isso batido. Né? Então, ele tem que estar em algum momento no meu livro ali. Se eu estou falando naquele período, ele não pode passar batido. Né? E, às vezes, eu pego num gancho. Uma coisa que eu gosto de fazer também por exemplo, pesquisa de futebol, jogo de futebol. Aí, às vezes, eu perco horas e horas lendo como é que foi o jogo do Fluminense, do Flamengo, onde é que foi, tá lá. E aí eu faço o resumo leio as colunas e faço um resumo de como é que foi o jogo. E aí, no final, eu não preciso dessa pesquisa. Tu tá pronto então, para fazer jornalismo antigo, mas não precisa mais. Mas isso é muito importante, né, para a questão da verossimilhança da tua história, porque tu vai lançar, às vezes, até, tipo, não... neste diálogo aqui eu vou colocar esta referência, mas como tu já te apropriou desse conteúdo enquanto autor, trazer esses detalhes faz com que o livro soe muito mais verossímil e muito mais interessante para quem está lendo, né? Do que quem fica recortando, copiando e colando fatos históricos e tentando colocar uns diálogos no meio. Exato. Agora mesmo, ontem eu escrevi um capítulo em que meu personagem trabalhava no IPs, né, que ficava no prédio em frente ao edifício hoje a Livraria Leonardo da Vinci, e na época já funcionava lá também. E aí eu resolvi, como a Livraria Leonardo da Vinci é muito simpática, eu já fiz os meus lançamentos lá, dos meus livros, eu disse, olha, meu personagem está aqui em frente, eu vou colocar um encontro lá. Aí eu fui pesquisar quais eram os livros que estavam sendo vendidos naquela época, os mais vendidos. E aí eu faço uma pesquisa danada, às vezes, para tirar, porque o camarada pegou um livro do Jorge Amado, que acabou de ser lançado na prateleira, né? Mas para eu falar isso, aí eu tenho que ler muita coisa. Mas é muito interessante essa questão da construção, né, Tim? Sim. Por curiosidade, Zé, tu consegue encontrar a maior parte do que tu precisa pesquisar online? Porque eu estou perguntando isso porque tu citou o exemplo ali, por exemplo, da ocasião em Porto Alegre de aproveitar para visitar o palácio, né? Mas são comuns essas visitas presenciais? Tu precisa fazer ou geralmente tu consegue encontrar na internet o material que tu precisa? O grosso eu consigo pela internet, né? Mas eu gosto de, pelo menos, já ter estado no local, né? Então, assim, o ambiente do centro do Rio, né? Copacabana, já é um ambiente que me é muito familiar. Então, eu gosto de... Como eu já fui... Muitas vezes que eu vou ao Rio, eu gosto de me hospedar no centro para ficar andando lá e tal. Então, eu gosto, pelo menos, já ter estado no local para quando estiver escrevendo, eu estar me sentindo lá, né? Mas, assim, não é essencial. Eu acho importante. Sabe que teve no livro do Homem que eu devo, Machado de Assis, eu escrevi tem uns 3 capítulos que se passam na cidade do Porto, em Portugal, né? E o livro já estava pronto, porque esse livro eu escrevi, foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Ele foi publicado no ano passado, 2019, mas ele tá pronto desde 2015. E aí eu tive a oportunidade de participar da feira, do Festival de Literatura de Óbidos, lá em Portugal, e foi através do Sesc, e a gente fez um circuito lá por várias cidades. E aí eu fui uns dias antes e passei 5 dias na cidade do Porto. E aí, como eu já tinha escrito as cenas dos livros, dos locais, da igreja, tá, onde é que eles andavam, eu aproveitei para visitar esses locais, né? Então foi muito legal. Alterou pouquíssima coisa no meu livro, porque eu tinha pesquisado bastante os mapas e tal. Mas você sentiu mais seguro. Mas foi interessante, porque me senti mais seguro. Né? Chegaste a usar o recurso Google Street View para caminhar virtualmente, na impossibilidade de ir aos lugares? Sim. Aquilo ali é muito bom, né? Legal. Eu tenho bastante pessoas que me perguntam, assim, dessa questão de Google Street View, assim, tu acha que eu preciso ir no lugar? Eu disse, olha, hoje em dia dá para fazer de tudo que é jeito. Eu concordo que é mais interessante ir, mas né, tem bastante gente no Brasil escrevendo histórias em outros países e outras coisas, desde que tu faça uma pesquisa muito bem feita, né, não inverta cultura nacional em personagens de outros países, porque aí fica meio estranho. Eu acho que a internet e pesquisa... O estar presencialmente
é ótimo porque a pessoa, a gente sente a atmosfera do lugar, né? Uhum. Agora, na impossibilidade de estar presencialmente, tem uma série de alternativas que ajudam, né? E que não existiam antes. Eu acho bom se pelo menos se você já tiver estado no local, que aí você consegue sentir as sensações, né? De ter estado naquele lugar, né? Eu acho que isso é importante na hora de escrever. Assim, eu tive a sorte que eu consegui os cenários que eu escrevi até agora, eu consegui estar em cada lugar, né? Às vezes não necessariamente antes de eu escrever, mas depois, né? E aí depois eu vou adequando, e tal. Eu tenho um livro que eu... Opa, pode falar. Não, e é só citar tem uma entrevista interessante com o Chico Buarque, que eu acho que foi quando ele escreveu Budapeste. E eu acho que as pessoas estavam muito impressionadas como é que ele sabia do cigarro que fumavam lá e tal, se ele tinha visitado. Ele disse que não, que foi tudo pesquisado a maior parte na internet e que o segredo ali era conseguir a curacidade assim na pesquisa, né? Se cercar do maior número de fontes possíveis para não correr o risco de falar nenhuma besteira ali e depois saber usar isso no texto, né? Vai depender do autor, né? Fazer uma construção interessante. Eu tenho uma história assim que eu tenho vontade de fazer, mas como eu me sinto mais seguro também tentando conhecer os lugares, enfim, e acho que uma pesquisa... E aí eu já vou entrar um pouco em outros temas, mas tipo, eu gosto de pensar bastante a carreira do escritor e tentar organizar e tentar fazer planilhas. Esse ano deu tudo errado por causa da pandemia, faz parte, o imponderável também existe, né? Mas eu tenho um livro que eu gostaria de escrever porque o meu avô participou da Segunda Guerra Mundial. Ele foi pracinha, foi voluntário. Então a gente tem lá na casa da minha avó, que está com 93 anos, álbuns de fotos da Segunda Guerra, do vô, enfim. Eu acho que aí tem um material interessante, assim, de eu tentar fazer. Mas eu gostaria de ir à Itália, eu gostaria de fazer uma pesquisa mais aprofundada para isso. E também acho que aí já é eu fazendo isso que o Tim disse, da gente ficar empurrando as coisas para sempre. Eu sei que quando eu entrar numa pesquisa dessas, por total insegurança, eu vou tentar ficar muito tempo fazendo essa pesquisa. E aí, no começo da carreira, eu não sei se é tão bom eu lançar um livro daqui a 7 anos e ter que ficar 7 anos produzindo conteúdo no meu Instagram sem ver nada, acho que vou enlouquecer daí. Então, é melhor fazer uns que eu enxergo da minha janela para depois me aventurar em alguma empreitada mais longa de pesquisa. A pesquisa, pelo menos eu gosto muito de fazer, sabe? É uma coisa que me dá muito prazer. Tem gente que acha ruim, né? Eu adoro ler jornal antigo, ler coluna social. Ler coluna social é muito bom, viu? Principalmente porque as colunas sociais dos anos 50 e 60 eram muito bem escritas. Assim, então dá para... E tem alguns jornais, por exemplo, o Diário da Noite, que ele foca muito em shows que eram realizados, inclusive com striptease e tal. Então, às vezes, eu tenho como saber o preço do couvé, o preço do uísque. Então, às vezes, eu gosto de jogar isso aí. Eu gosto de colocar, por exemplo, o preço da carne. Sempre quando eu vou falar de coisa, eu gosto de saber o preço da carne. Só para aí vou procurar quanto é que está o preço da carne, eu fico comparando com o salário mínimo. Isso aí não vai estar nem no livro, mas é uma coisa que eu gosto de saber. Vai fazendo uma construção do teu universo, né? Daqui a alguns anos a gente vai falar sobre o preço do arroz nessa época, né? Um novo parâmetro. Que loucura. Bom, então aproveitar, né, Zé, como o nosso público aqui tem bastante escritor e escritor jovem, assim, e aí a gente, sempre que tem um premiado aqui, a gente dá umas perguntadas em alguns temas correlatos aqui. Eu queria saber para ti, assim, como é que foi o teu primeiro livro, que não foi o primeiro escrito, mas o primeiro lançado foi o Última Hora ali, que foi vencedor do Prêmio Sesc. E a gente sabe que o Prêmio Sesc, eu acho que é o prêmio mais interessante do Brasil, assim, porque ele não te dá, sei lá, o dinheiro e tu te vira. Ele te dá um ano de eventos, participações, te coloca no circuito literário, que que para quem não tem uma ajuda dessa, um atalho desses, é um circuito que não é tão fácil assim de aparecer. Queria saber para ti, assim, o quanto tu impactou para ti, e aí como tu já tá com um livro novo e saiu por uma tiragem super boa ali pela Faro, como é que tu tá vendo a diferença aí de ser o teu ano Sesc e depois o ano passado ter sido
um ano aí já de escritor já consagrado, mas sem o aparato Sesc na tua carreira. Qual a diferença? Eu até Não, a vantagem do Prêmio Sesc é que você já vira com a agenda cheia durante o ano inteiro, né? Então, quase eu até brincava na época que é a carreira você sente um astro do rock. Porque você saía, tem às vezes excursões que você fazia que passava 5 dias fora, né? Um dia em cada cidade. Então, assim, o final do ano de 2018 foi o final do meu período do Prêmio Sesc, foi muito intenso, assim. Eu fiz no total, foram mais de 30 eventos no ano. Então foi bastante coisa. Aí incluiu Portugal, né? E eu fiz eventos com pessoas assim que eu admirava muito, né? E aí foi interessante, né? Para mim, um momento marcante foi quando eu fiz uma mesa com o Antônio Torres, que era um escritor que eu gostava muito, que eu gosto ainda, né? E aí eu tá ali do lado dele, então é uma coisa assim bem e cruzar com esse pessoal, né? Você tá mesmo, você entra no carro, aí você, nessas excursões aí eu tive eventos não eventos, mas participando do mesmo evento com Carrascosa, com a Cíntia Moscovici. Então foi muita gente assim que eu encontrei, muito, muito interessante. E da casca, né, para o escritor. Sim. Também, né? Porque você aprende, né? Fiz muito e você acaba aprendendo a lidar com situações às vezes desconfortáveis, né? Às vezes você vai chamar, que a gente chama. Não teve uma mesa que tu acabou tendo que ficar meio falando sozinho porque deu algum problema? Não foi contigo? Foi. Já teve uma dessa comigo e teve mesmo também que teve um camarada que escondeu o meu livro. Eu não acredito. O quê? Que o cara não gostou do meu livro e aí começou a botar os pontos negativos do livro. Mas eu levei de boa, né? Sim. Como eu trabalho na Defensoria Pública, né? Sou acostumada a trabalhar em audiência criminal, então se ter aquela tensão de você saber que você pode ser estocada a qualquer momento ali pelo Ministério Público e tal. Mas eu acho que eu consegui sair de boa, né? Eu acho que o segredo é não enfrentar, né? Assim, o meu, né? Cada um segue, né? Eu saio, cada um vai como quiser. Tem gente que gosta de enfrentar a plateia. Eu já não presenciei, mas já soube de vários casos de autores que brigaram com pessoas da plateia, enfim. Às vezes briga entre si no meio da mesa, porque às vezes um companheiro seu de mesa ali, às vezes não é tão delicado com você. Tão companheiro, então, assim. Não é tão companheiro, não. Então tem que lidar. Já fiz mesmo que o camarada do lado não me deixava falar, e aí eu deixei o cara ir sozinho. Vai que a noite é sua. Teve aquele episódio clássico uns anos atrás, acho que deve fazer uns 3 anos, que o Lourenço Mutarelli deu um soco no Marcelo Merizola. Merecido, né? Cara, vê, agora fiquei chateado, porque no Fast Fronteira não teve esses negócios. Eu vou ter que fazer umas vezes mais polêmicas. Então, não, a gente pode arrumar umas confusão no próximo. Arrumar confusão é a coisa mais fácil que tem hoje. Hoje em dia, pior que é. Não, eu tava me lembrando, que é uma frase super, super engraçada, assim, do Assis. Quando eu tava fazendo a oficina dele ali em 18, ele dizia: vou deixar aqui um primeiro ensinamento para vocês, talvez o mais importante da oficina. Quando vocês forem à mesa, participar desses eventos literários, e tiver um cara dentro do salão fechado, de chapéu, vocês já sabem que vai dar problema. Porque é o louco do chapéu tem em todas as mesas que eu vou. Ele senta na plateia de chapéu e aí começa a dar show. Vai ser isso. Bom, gente, então vamos passar aqui pro nosso segundo momento. Não sei se o Tim tem mais alguma pergunta sobre a pesquisa. Não. É isso. Vamos passar aqui pro nosso segundo... Posso só falar mais uma coisa sobre a pesquisa? Eu gosto muito de ver, de colocar no processo, porque o livro é sempre o produto do tempo dele, né? Do que o autor está escrevendo.
por mais que você queira voltar ao passado, mas um livro vai ser um anacronismo, a gente tenta evitar, mas ele é inevitável. Ele vai acontecer na linguagem, ele vai acontecer em algum momento. Alguns escritores tentam reproduzir linguagens de época. Eu não me arrisco a isso. Eu acho que fica uma coisa, geralmente fica meio mal feita. Fica parecendo novela da Globo, quando pega negócio italiano, que o cara fala português no final dos capítulos e tal, né? Claro que fica mesmo. Então fica mais ou menos assim, né? Porque a linguagem de época é bem difícil, né? Dependendo do período, né? Então, mas o que eu acho interessante de trazer para a pesquisa, o que eu gosto de trazer para o meu livro atual, o que faz sentido, né? O que está tendo discussão. Por exemplo, eu estou escrevendo, teve um episódio que saiu em todas as revistas, jornais, que foi quando o Yuri Gagarin fez a volta, conseguiu entrar em órbita, né, na Terra, pela União Soviética e tal. E aí ele tem uma declaração dele, que ele diz, finalmente podemos comprovar que a Terra é redonda. Tem que aparecer, né? Isso aí faz muito sentido hoje, né, quando o pessoal está dizendo que a Terra é plana. É verdade. Mas isso é importante, a gente mesmo fazendo um livro de época, a gente tem que tratar de algum jeito ou de outro dos problemas atuais, né? Não dá para ser ignorados ali, né? Não, isso eu acho muito interessante. E essa questão da linguagem que tu falou, antes da gente ir aqui para... Isso me incomoda muito também, de ter que reproduzir a oralidade antiga. É difícil ficar bem feito. Tem gente que faz, né? Eu até ontem estava começando a reler o Grandes Sertões ali, aí, bom, nada, ponto. Tu já entra naquele universo, mas eu concordo que talvez, hoje, ainda mais hoje em dia, se a gente for tentar fazer uma construção muito, muito de época, vai ficar, além de ficar fake, a gente vai afastar o leitor, né? A gente já tem uma dificuldade muito grande de prender uma pessoa num livro hoje em dia, que eu acho que é um desafio que os antigos talvez não tivessem tanto. Então, se a gente for ir muito por esse caminho, eu acho que a gente tende mais a ficar no vácuo do que conseguir formar novos leitores, né? Sim. Eu penso nisso quando estou escrevendo, né? Eu gosto de pensar, será que isso aqui uma pessoa... às vezes eu penso assim, será que um aluno de ensino médio consegue ler isso aqui e tal? Eu gosto de pensar nisso também, até na hora de fazer construções simples, de frases simples, né? De tirar informações desnecessárias. É uma coisa que eu penso, né? Não que eu pense em sentido comercial, mas em sentido de... não é que assim, eu vá escrever um livro para atingir o público-alvo, não. Sim. Mas eu gosto de deixar o livro acessível para... É acessibilidade, né? É uma das acepções aí da acessibilidade, né? Não vamos dificultar também a leitura, não precisa. Bom, e antes da gente ir aqui para o nosso momento final, que é o das indicações, eu queria pedir pro Zé contar para a gente um pouco sobre esse projeto novo aí que ele já está escrevendo há bastante tempo, já que ele nos contou aqui que os livros saíram de ordem invertida, então tu não escreveu tão rápido quanto eu imaginei que estava escrevendo. Até me assusta, porque lançar um em 2017 e um outro com um livro histórico em 2019, eu achei que a tua pesquisa era muito rápida. Mas aí nos conta desse teu projeto que está chegando, e já vou avisar para o pessoal que aqui no link dos comentários vai ficar um atalho para vocês lerem. Eu não sei se é o primeiro capítulo ou se é um capítulo do meio do livro, mas que já está disponível ali no site das agentes literárias aqui do Zé Almeida. Não, eu escrevi quando eu escrevi Última Hora, né? Eu achei que eu queria explorar mais aquele universo, né? Dos jornais, né? Então, que eu explorei na década de 50, eu queria trazer para o período da década de 60. E eu queria estudar um período que era o pré-golpe, né? Porque a ideia inicial foi que eu quero escrever um livro que se passa no início do golpe militar. Só que quando eu comecei a estudar, eu achei muito mais interessante o período antes do golpe, né? Que foi um período de efervescência que também política, tem tudo a ver cultural. Com a gente agora, né? Sim, sim. Então, assim, são muitos episódios que tem. Tanto é que às vezes tem que deixar alguns de fora, né?
Ó, se for pegar o Brasil foi campeão do mundo, né, em 62, teve o Pagador de Promessa, ganhou o prêmio de Cannes. Aí, se você for pegar tragédias, tem a tragédia do circo, tem do circo norte-americano, tem os eventos políticos, tem a renúncia do Jânio Quadros, a campanha da legalidade, o parlamentarismo foi implementado no Brasil, aí nós temos atentado à ONU. O próprio suicídio falando em pré-golpe, né? O próprio suicídio do Vargas, que atrasou o golpe militar, se tu for chegar ali no fim da última hora, né? Então, realmente, é um período muito interessante. E aí e aí a abertura do livro eu quis abrir com Brasília, né? Porque Brasília, eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu moro aqui já faz 13 anos. Então, eu já me sinto... já passei um terço da minha vida aqui em Brasília, né? Então eu me considero um terço brasiliense. Então, então eu quis trazer, fazer o primeiro capítulo aqui na inauguração da cidade, né? Então, esse capítulo que está disponível, ele se passa aqui na inauguração, né? No dia 21 de abril de 1960. E aí nesse livro eu vou explorando um conflito de gerações que eu já exploro na última hora, e aí eu vou trazer para um outro período um conflito de gerações entre pai e filho, né, com concepções políticas diferentes, trazendo para esse período de 1960 a 1964. E aí, esteticamente, eu resolvi mudar também o livro. No anterior, escrevi em primeira pessoa no ponto de vista do Marcos, e nesse outro livro eu também não abandonei a primeira pessoa, que para mim é uma dificuldade. Eu tentei escrever em terceira pessoa, mas eu me coloco mais no livro em primeira, né? Então, como eu vou escrever, essa variação de ponto de vista, eu resolvi escrever um capítulo escrito pelo pai e outro pelo filho, os dois em primeira pessoa. E aí a história vai se engatando, vai se desenvolvendo nessa troca de pontos de vista, né? E que é uma grande dificuldade, né? Porque a previsão que eu termine esse livro esse ano, né? A primeira versão, mas eu quero deixar o próximo ano todo de revisões, né? De ajustar essa troca de ponto de vistas, né? Porque a voz de um não pode ser para deixar as vozes de outro, bem né? autônomas. Então, é um tema que a gente tem que trazer aqui mais, né, Tim? Algum processo da revisão do livro, que é um negócio super difícil, e às vezes as pessoas acham que é barbadinha, que dei o ponto final, tô com o meu livro pronto. Se bem que o Tim é assim, porque ele vai revisando capítulo a capítulo. Mas para mim foi bem trabalhoso esse último bar. Mas eu também... Eu também faço... Não sei se o seu processo é assim, Tim, mas eu aproveito, assim, por exemplo, se eu tiver que interromper minha escrita, aí quando eu for reescrever, aí eu reviso tudo desde o início. E em determinados pontos eu paro tudo e vou revisar para amarrar a história. Então, quando eu termino o primeiro livro, a primeira versão, ela não está tão inacabada assim, porque eu fiz várias interrupções para ir costurando, tirando as amarras, tirar repetições de frases, né? Que é muito comum. O meu processo é parecido, eu só não volto tanto para o início. A não ser que eu sinta muita necessidade, assim, que eu vá lembrando de coisas que precisam realmente ser costuradas, assim, mas, via de regra, eu não volto muito para o início, não. Eu vou tentando deixar cada capítulo mais ou menos encaminhado ali, de modo que quando chega no final também não está tão inacabado assim. Mas mesmo assim, né, a revisão é sempre um processo que, mesmo nessa nossa metodologia, ainda vai-se um tempo de revisão depois, né? Tem um período de maturação, né? Deixar o livro descansar, que é importante também. Exato. Passar para os amigos, dar uma opinião, e aí tu ficar aqui, agora voltou, tem que mexer tudo de novo. Mas então tá, vamos para nossas indicações. Então eu vou convidar o Tim para abrir, depois o Zé, depois eu me encerro aqui. Legal. A minha indicação de hoje é um livro do Luiz Vilela,
que se chama A Cabeça. Luiz Vilela é um autor aí da velha guarda, né, mineiro, contista de mão cheia. E esse livro aqui são contos incríveis. E essa edição é da falecida Kozak Naif, uma edição bem bonita, mas acho que encontra aí na estante virtual. Então, para quem quiser se aventurar aí por um autor que não é tão contemporâneo assim, quer dizer, é contemporâneo, mas não exatamente de agora, né? Esse aqui é um excelente livro para conhecer o texto do Luiz Vilela. Então, recomendo. Contos. E aí, Zé, o que tu nos traz? Eu não terminei o livro ainda, né? Vou indicar, vou cair no erro de indicar antes de terminar. Porém, eu acho que difícil errar, né? Porque é um livro de Shakespeare. Tá. É o Medida por Medida. É uma peça que eu não tinha lido ainda e comecei. Já estou quase no final, rapidinho. Mas tem uma citação, uma advertência no primeiro livro do Machado de Assis. Ele faz uma citação de Shakespeare. E eu achei interessante. E aí eu fui buscar o livro. Qual era esse livro do Shakespeare? Aí encontrei a peça, é o Medida por Medida. E aí é uma peça pouco conhecida, mas muito interessante, principalmente para quem é da área do direito. Eu acho que trabalha bem com a questão de justiça, de aplicação de lei. É muito interessante mesmo. Estou gostando muito. E Shakespeare eu acho que não vai ter erro, não. Shakespeare não tem. Bom, então eu vou, antes de finalizar, né, só para, como a gente disse ali no começo, que é o nosso 21º programa, então a gente já está aqui há 6 meses. O pessoal está estranhando aqui que eu estou hoje com a minha estante do Guedes aqui atrás. Não, estante sem livro. Sacanagem. Mas no fim do programa dá para falar, né? Não tem mais... Quem está escutando sobre livros agora, com certeza não apoia o Guedes. Então, não... A gente resolveu mudar nossas estantes aqui, mas a parede não ajudou, então ainda está no momento de feitura. E a outra coisa que eu ia dizer para vocês olharem nesses 6 meses, para vocês verem como a natureza é sacana. O André Tim começou com cabelo, rapou o cabelo, já tem cabelo de novo e eu sigo sem cabelo em 6 meses. Que sacanagem. Então, para finalizar, vou indicar um livro nacional da editora Penalux, que é o romance Sopa de Pedras, da minha amiga Rosana, não sei falar o sobrenome dela, Vingueba Ferreira. Então, a Rosana aí, que é uma queridona ali, que ela interage bastante com a gente ali no Instagram. Eu conheci ela como uma leitora compulsiva, ela lia bastante. E aí um dia ela disse, Rodrigo, olha só, meu sonho é ser escritora, eu tô terminando um livro, talvez saia pela Penalux, tu pode ler para mim? Aí eu li o livro, tive a honra de fazer a orelha. Então ele é um livro que narra o cotidiano de uma família do interior, desse ambiente que eu gosto bastante, do interior de Minas, então uma região ali de garimpo. E eu queria só ler o último parágrafo aqui da orelha, que é um tema que vocês sabem que para mim é muito caro, então é um dos motivos que eu vou indicar. Esse é mais um exemplo do que venho chamando de literatura regional contemporânea, caracterizado por autores que buscam ainda hoje contar histórias dos interiores, de um Brasil por vezes esquecido, mas não menos importante. Sopa de Pedras é um romance essencial para quem quer conhecer um pouco mais sobre o nosso país, seus problemas e sua maior riqueza, que são as pessoas. Então, Sopa de Pedras, da Rosana Ferreira, é a minha recomendação, saiu pela editora Penalux, e eu sei que a Rosana está preparando aí o seu novo trabalho, que eu não sei se vão ser contos ou romance. Ela, inclusive, seguiu a nossa sugestão aqui, Tim, está fazendo a oficina da Débora, justamente para se preparar, assim, que quando a gente lança o nosso primeiro, a gente ainda é bastante ingênuo, mas depois a gente vai correndo atrás da técnica para ir melhorando. Então é isso, pessoal. Zé, queria te agradecer por ter topado vir aqui com a gente. No canal já tem um vídeo teu aqui, porque tu participou do Fest de Fronteira, mas aqui no nosso videocast é a tua primeira participação. Não sei se tu quer deixar um tchau aí pro pessoal. Queria agradecer o convite e convidar o pessoal também a conhecer os meus livros, né, que é importante. Com certeza. Última Hora, publicado pela editora Record. Esse livro tem em poucas livrarias, porque ele já está na 3ª edição. Mas ele pode ser encontrado na Amazon, né? E O Homem que Odiava Machado de Assis tem nas principais livrarias, a Heitura, As Saraivas que Restam, e tem na Amazon também. Eu descobri que tem no Magalu agora, né? Olha aí, ó.
E tá com 40% de desconto lá no Magalu. Então tá valendo. A Magalu tá vindo forte para concorrer com a Amazon. Tá. E ela tá com... Se você comprar no aplicativo, tem frete grátis. Olha aí. Então... Quem sabe ela não patrocina o videocast, né? Nós podíamos conseguir esse patrocínio. Seria uma boa. Ou da Amazon, ou da Magalu, já estava... A Amazon, eu vi uma notícia hoje que eles estão finalizando um centro de distribuição gigantesco aqui em Porto Alegre. Então, a promessa é que se compra um livro para cá, vai chegar em 48 horas no máximo. Vamos ver se a Magalu vai ter que melhorar também. Então tá, pessoal, muito obrigado. Esse videocast, nosso videocast da quarentena, aqui o Quarentena Cast. Agradecer por vocês permanecerem com a gente esses 6 meses. E a gente ainda tem um bom tempo aqui pela frente desse ano. Tá, pessoal? Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.